Aqui juntos, nós estamos abordando com você a verdade desse florescer, desta realização, desta ciência da verdade divina, daquilo que é você, em sua natureza verdadeira, em sua natureza real. É necessário que você investigue todos esses aspectos ligados a esse sentido de pessoa que você acredita ser. Aqui o que estamos dizendo é que você não é quem você acredita ser. E a verdade sobre você, você despreza. Em razão da presença da ignorância. Isso está alimentando na vida, particularmente na sua vida, os problemas. Uma vida sem problemas é uma vida livre de questões, porque essas questões estão resolvidas. Um problema é aquilo que nós temos que não está resolvido e precisa ser atendido, precisa ser visto, precisa ser exatamente compreendido. Aqui a base desse trabalho consiste na compreensão do problema, na compreensão das questões. Essa é a resolução para elas. Então, sim, a vida, nesse momento, a partir desse instante, ela é vista como de fato ela é. Ou seja, sem problemas. É por isso que soa estranho nossas colocações. Dizer aqui de uma forma tão clara que não há problema na vida. Só há problema em nós. Então, os problemas que nós temos é, na verdade, o problema que nós somos. E nós somos esse problema que sustenta os demais problemas na vida. E não é na vida como ela acontece, é na particular vida de cada um de nós. Eu quero tocar aqui com você nesse modelo de ação, que é a nossa qualidade de ação, que está fomentando constante desordem, confusão e problema nesta particular vida de cada um de nós. O que será a vida livre de problemas? É a vida livre dessas ações ou atividades que nascem a partir de um centro. Esse centro é o ego, é o eu. As nossas ações não são ações, são atividades do eu, atividades da mente egóica, atividades desta consciência pessoal. São atividades egocêntricas. O olhar direto para essas atividades nos dará a visão desse elemento presente, que é o centro. O centro é esse elemento a partir do qual as ações acontecem. E o que são essas ações? São as ações que nascem do pensamento. Acompanhe comigo aqui a importância desta compreensão. Vamos juntos perceber isso aqui. As nossas ações são ações no esforço para obter e no esforço para se livrar. Primeiro, nós queremos obter aquilo que a sociedade, o mundo,
a coletividade, a estrutura social nos diz que nós precisamos ter para sermos felizes. Assim, nós estamos em busca disso. E essa busca implica a presença do esforço para obter. Nós precisamos obter o que o modelo de condicionamento do mundo diz que nós precisamos, e precisamos também nos livrar daquilo que nos faz infeliz. Nós precisamos destas coisas para a felicidade. E precisamos nos livrar dessas outras coisas também para a felicidade. Assim, a ideia é, pelo esforço, tomarmos ações para conquistas. Pelo esforço, tomarmos ações para nos liberarmos, para nos libertarmos de situações que estão nos afligindo e impedindo a felicidade. Nós nunca questionamos quem é esse elemento no esforço. Esse elemento é esse centro. O que é basicamente esse centro? O sentimento e o pensamento e a sensação que você tem de existir como alguém no contexto da experiência da vida, como ela acontece, é basicamente esse eu, esse mim. Esse é o centro. Aqui juntos nós estamos investigando a verdade sobre tudo isso. E já começamos, em todos os vídeos aqui, questionando exatamente isso. Nós precisamos ter uma clareza a respeito desse modelo de pensamento que trazemos. Porque é o modelo de pensamento de cultura humana que não tem funcionado. Nós não encontramos o ser humano em felicidade. Nós temos, sim, o ser humano em realizações, mas em meio a essas realizações, o medo, a ansiedade, a depressão, a angústia, a visão de maior dependência emocional, sentimental, física, daquilo que ele possui, ou daquilo que ele acredita que é dele. Assim, a condição psicológica do ser humano é de sofrimento. Em meio ao conforto, em meio à fama, ao prestígio, à aceitação pública, em meio ao sucesso, o que chamamos de sucesso, realização, fama, isso é algo dentro do contexto de tudo aquilo que se alcança pelo esforço. E por que será que nada disso realmente tem funcionado? O que é que de verdade nós estamos querendo? Há uma diferença entre aquilo que você deseja. Deseja porque lhe foi dado como objetivo alcançar, e aquilo que de fato você precisa. Aquilo que de fato você precisa, você desconhece. E aquilo que é apenas parte de um acúmulo de realizações externas, sem qualquer sentido interno, é o que você busca. Há um vazio existencial, há uma carência, há uma real necessidade no ser humano. É a necessidade do amor, da paz, da liberdade, da verdade, da felicidade. O ponto é que isso não se alcança
pelo esforço, nem se obtém por se livrar daquilo que lhe causa desconforto. A realidade disso se revela nesse instante, quando a ilusão termina, quando a ignorância não está mais. Assim, o ser humano tem um comportamento de fuga daquilo que lhe causa desconforto. Então, esse assunto da fuga, das diversas formas e mecanismos de fugas que nós temos tratado aqui com você. Nós estamos fugindo daquilo que é doloroso. Ou seja, depois de alcançar, a dor se mostra presente. Porque tudo que se alcança, que se obtém, que se realiza pelo esforço, é parte de um ideal que nasce do modelo do pensamento. E o pensamento em nós é o elemento do equívoco, é o elemento do engano, é ele mesmo a proposta desta ilusória paz, amor, felicidade e liberdade. Então, em meio a essa dor, o ser humano busca escapar, fugir, para novas realizações, para novos entretenimentos, para novas formas de prazer e de preenchimento psicológico. Então, estamos dentro de um círculo vicioso. Pela busca, alcançamos. Depois que alcançamos, percebemos que não era aquilo. E aí queremos nos livrar daquilo. E aí entramos nesta fuga. E essa fuga é uma outra forma de busca. E depois alcançamos. E depois queremos nos livrar. Então estamos dentro de um círculo. Esse círculo é um círculo que está girando em torno deste eu, deste ego, deste centro. Podemos realizar na vida a verdade sobre isso, porque é a constatação do problema, é a compreensão do problema, o fim para ele. E o fim consiste na compreensão da verdade sobre o autoconhecimento. Então, nós temos tratado aqui, colocado para você, essa questão da fuga e o autoconhecimento. É a verdade do autoconhecimento que precisamos. Isso é uma real e imperiosa necessidade para cada um de nós. Assim, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é a aproximação da verdade sobre aquilo que nós somos nesse contexto. Compreender a natureza do eu, a natureza do ego. A compreensão da natureza dessa estrutura em torno da qual tudo isso acontece é a compreensão disso para o fim desta psicológica condição de ego-identidade. Isso é o fim da ação egocêntrica. É o fim desse modelo de atividade egóica, de atividade do eu, que é a ação que nasce do pensamento. E pelo esforço se ajusta, entra em modelos de autodisciplina para alcançar objetivos que mais tarde se mostram inúteis. Existe uma confusão também a respeito da expressão autoconhecimento. Alguns usam a expressão praticando o autoconhecimento. A verdade da ciência do autoconhecimento não é um exercício mecânico, algo que se faz de uma forma técnica. Isso requer a presença de uma atenção sobre nossas reações, sobre esse padrão de comportamento, sobre esse modelo que é o modelo do eu. Aqui nesse canal, nós estamos trabalhando com você o despertar da consciência, a iluminação espiritual, a ciência do seu ser,
a verdade da revelação de Deus. Esta realidade não está externa. Não é algo que se obtém, que se alcança. A realidade divina, a realidade de Deus é a ciência deste ser. Este ser não é esta pessoa, esse mim, esse ego. O fim para essa condição do eu, do ego, é a presença desta realidade divina. O nosso enfoque aqui consiste nesta aproximação, nesta real visão da vida, como ela acontece. Sem esse sentido do eu, sem esse sentido do ego. Quando você aprende a se aproximar de si mesmo e olhar todo esse movimento interno de pensamentos, sentimentos, emoções, sensações, fica claro esse movimento interno de programa, de condicionamento. Olhar para isso, ficar ciente disso, tomar ciência desse movimento, é ficar ciente de suas reações. É quando elas têm a possibilidade de sofrerem uma profunda mudança, uma radical transformação. É uma mudança, é uma transformação não nelas, é o fim delas. É o fim dessas reações. É o início de algo novo. Porque nesse instante a mente se aquieta. Há um espaço novo que se abre de silêncio, que é a presença da meditação. A verdade da meditação, a ciência da meditação, requer a presença do autoconhecimento. Então, sim, a realidade se apresenta, ela se mostra. Esta é a nossa real necessidade. A ciência do despertar, a verdade desta revelação da sabedoria, desta revelação daquilo que está presente nesse instante, se revelando como a natureza do seu ser, que é a verdade divina. Apenas isso e somente isso é a verdade. A presença da verdade é a presença da felicidade. É a presença desta realidade divina. Não se trata de alguém que alcançou a felicidade. Se trata da revelação da verdade, quando não tem alguém, quando não existe mais esse eu, quando este centro, que é a base do eu, que é a base do ego, que é a base desse sentido de separação, que sustenta a ilusão de alguém separado da vida, separado de Deus, separado da verdade. Quando esse centro se dissolve, nós temos o fim dessa ilusão. Toda essa aproximação que nós temos aqui é para a compreensão direta daquilo que realmente nós somos, disso que demonstramos ser, parecemos ser e somos no contexto do eu, do ego, desse centro. E, ao mesmo tempo, o fim desta condição revela algo que é a presença do novo, que é a presença do desconhecido, que é a presença da verdadeira natureza de Deus em você, sendo você a realidade desta real consciência, desta divina consciência. Estamos diante de algo indescritível. É isso que estamos com você aqui trabalhando nesses finais de semana. São 2 dias juntos, sábado e domingo. É uma oportunidade de aprofundarmos isso. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para esses encontros
online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A gente quer lidar com os problemas, a gente não se aproxima para ver o significado dele. A aproximação para ver o significado, sem alguém para lidar com ele, irá lhe mostrar que o assim chamado problema, ele é um problema linkado a essa situação de alguém que não está tendo clareza do significado daquilo.